Olá a todos e sejam bem-vindos ao balanço das leituras de dezembro feitas por nós cá de casa. Último balanço de leituras de 2020, do último mês de 2020, e foi um mês bastante produtivo para nós adultos cá de casa. Já o mais novo não leu nada, ou seja, ele leu, mas não terminou nada. Sim, o mês de dezembro, no que diz respeito à minha criança, não foi o mês mais produtivo, mas não vale a pena estar aqui a bater no ceguinho. Já para os adultos foi um mês bastante produtivo, como eu já disse. Eu li 8 livros, maridinho leu 9, leu mais um do que eu. Mas enquanto o mês dele foi extremamente produtivo, não só em termos de quantidade, como também de qualidade, já o meu teve muitos altos e baixos. Teve 3 desistências e é com elas que eu quero começar a falar das minhas leituras. Duas dessas desistências são definitivas, eu não vou regressar a esses livros. A terceira é temporária, porque eu acho que quando peguei no livro não estava não estava com a disponibilidade que a obra exigia de mim. As duas definitivas, eu já falei sobre elas no balanço final de leituras de 2020. Vocês, se viram esse vídeo, que é o último vídeo que eu deixei ficar aqui, o penúltimo vídeo que eu deixei ficar aqui no canal, sabem quais são, mas eu mostro assim rapidamente. A primeira foi esta que está aqui, O Tempo em que a Luz Declina, deste autor Eugene Rouge, não sei, o autor é alemão. Já falei sobre o porquê de ter desistido desta obra. Basicamente tinha tudo para me agradar em termos de contextualização histórica, pós-Segunda Guerra Mundial, Berlim de Leste, comunismo, o muro a separar a cidade, de um lado a parte comunista, do outro lado a parte federal e democrática era de leste, mas vocês entendem. Tinha tudo para me agradar, mas não consegui entrar na obra, li pouco dela e não a recomendo. Pelo menos para mim ela não funcionou, para a Paula também não, porque nós estávamos a fazer uma leitura conjunta, desistimos as duas mais ou menos ao mesmo tempo, e isto, não. A outra obra da qual quero falar é esta, também já falei dela nesse balanço final das leituras de 2020, foi uma desilusão muito, muito dolorosa, eu acho que ainda um bocadinho mais dolorosa do que aquela, porque esta tem uma cotação muito alta no Goodreads, mas estamos com a obra A História de Elsa Morante, Segunda Guerra Mundial, em Itália. Contextualização histórica interessante, muito interessante para mim, mas tudo o que está aqui, pelo menos o que eu li, e eu tentei não desisti disto logo à primeira vez, tentei a segunda vez continuar com a leitura, mas é muito penoso. Não tem aqui nada que nos atraia, o estilo é muito arrastado, é muita ninharia que nós sabemos sobre as personagens, e as personagens também, elas próprias, nada têm que nos atraem e que nos agarram. E por isso mesmo eu não vou voltar a esta obra e dificilmente a manterei aqui na estante. A outra desistência, desta vez temporária, fazia parte dos planos das leituras de dezembro. Falo-vos de O Desespero, de Vladimir Nabokov, ou Nabokov. Quando peguei na obra, acho que não estava com muita vontade de ler algo denso, algo complexo, algo que exige e que também nos apresenta personagens que não são nada apelativas, sim, mas eu acho que tenho que voltar a isto, tenho que começar a ler do início, porque já nem sei em que página é que fiquei, e dar a esta obra uma nova oportunidade, numa altura em que eu tenha mais disponibilidade mental para ela, ok? Estas foram as 3 desistências que eu tive em dezembro. Agora vou falar-vos das 8 obras que sim, eu li até ao fim, apesar de que uma não posso dizer que a tenha lido completamente. E falo-vos desta que está aqui, A Casa da Rua das Mangas, de Sandra Cisneros.
É uma obra que pequenina em termos de tamanho, em termos de quantidade de páginas, tem uma capa e uma contracapa que me agradam muito e eu estava a lê-la com satisfação, não é que estivesse a ser uma leitura muito arrebatadora, mas estava a ser uma leitura agradável até que eu me deparei com isto que vos vou mostrar. Deixem-me procurar um exemplo. Me deparei com isto. Mas como isto apareceu? Por exemplo, depois de um capítulo eu pensei, será que isto foi de propósito e que é para separar a narrativa em partes ou qualquer coisa assim? Mas não, depois estas páginas em branco foram repetindo-se. Vocês estão a ver? E isto é nada mais nada menos do que erro de impressão, porque eu tenho uma carrada de páginas sem texto que não foram impressas e que fazem com que eu não tenha feito vídeo de opinião sobre esta obra e que mesmo agora que estou a falar sobre ela, não vos saiba dizer o que, por exemplo, que nota dar-lhe, já que eu não li à volta para aí de 15 páginas numa obra que é pequenina, 15 páginas da sua narrativa, e sendo assim eu não sei que nota dar-lhe, ok? Não lhe vou dar nota porque a única coisa que eu vos posso dizer é que vocês imaginam a minha frustração e a minha desilusão e o facto de eu, por exemplo, não poder trocar a obra, já que ela está cá em casa há 2 anos e assim sendo, tenho uma narrativa incompleta e não sei o que fazer-lhe. Se vocês tiverem sugestões, digam-me. Depois disto, li uma obra que fazia parte dos planos de dezembro, li Vidas Esquecidas, de Diane Chamberlain. Esta obra já tem vídeo de opinião, não me vou alongar sobre ela, deixo-vos ficar aqui no cartão ou lá embaixo na caixa de descrição o link para o correspondente vídeo. Foi uma obra que me trouxe uma leitura muito surpreendente, porque eu estava à espera que isto fosse levezinho, e é a nível de estilo. O estilo é muito acessível, que eu já conhecia da autora, porque já tinha lido uma obra dela, mas a temática é baseada em factos verídicos, e é uma temática que me fez refletir e muito, e que ainda está presente na minha cabeça passado tanto tempo, e foi uma obra à qual eu dei 9 em 10 e recomendo-a vivamente. Nesse mesmo vídeo encontram a opinião sobre esta, que foi a que eu li a seguir, a Vidas Esquecidas. Vidas Esquecidas. Vidas Esquecidas. Falo-vos de Encantamento, de Alice Hoffman, ou Hoffman. Foi a primeira vez que eu li esta autora americana. É uma obra de cariz juvenil. É uma obra de cariz histórico que nos leva aos anos de 1500, a Espanha, mas é uma obra que, apesar de eu ser grande adepta das obras juvenis, é uma obra que, para mim, lhe falta desenvolvimento e alguma complexidade. Pronto, é uma obra juvenil, estou a pedir demasiado dela, é verdade, mas que lhe falta alguma complexidade e algum desenvolvimento e que por isso mesmo me deixou algo desiludida e dei-lhe 6 em 10. Outra obra que também não me cativou, mas que eu já estava de alguma forma à espera. Por um lado estava à espera, por outro lado queria que não fosse assim. Estou a falar-vos de uma obra de Afonso Cruz e falo-vos de Princípio de Karenina. Já não regressava a Afonso Cruz há algum tempo, porque as últimas experiências que eu tinha tido com o autor não tinham sido muito arrebatadoras. Nem essa obra que toda a gente fala, Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, nem essa me arrebatou por completo. E sendo assim eu ia já com o pé atrás para esta leitura. E aquilo que ela me trouxe veio confirmar esse... não sei se é aborrecimento, se é já não conseguir surpreender-me com aquilo que Afonso Cruz escreve, o que é mau, certo? Para um autor que me agradou e muito quando eu li as primeiras obras dele, estar a ficar aborrecida com o estilo dele e com as histórias dele não é nada bom sinal. E é o que me está a acontecer. E que me aconteceu com esta obra que aqui está, que tem novamente o estilo muito peculiar de Afonso Cruz, mas que começa
não dizer-me nada, e tem uma história que tem ingredientes que a mim me agradariam muito, mas tem alguns fios dessa própria narrativa que foram um pouco explorados, o que me chateou. Falo-vos, por exemplo, de uma personagem secundária de quem nós conhecemos algumas coisas muito interessantes e que depois ficámos sem saber o que lhe passou. Falo, por exemplo, de uma viagem que o protagonista faz a uma parte do mundo que tem a ver muito com a capa da obra e que também poderia ter sido, para mim, mais bem explorada, mais bem desenvolvida. E para juntar a tudo isto, tem aqui algo, porque o mês de dezembro foi mesmo chato a nível de impressões, vocês nem queiram saber. Depois daquela desilusão que foi da casa da rua não é que a Rua da Casa das Mangas, já nem me lembro como é que se chama o livro. Aqui neste, o que é que eu encontrei? Encontrei páginas onde a fonte, onde a letra, por exemplo, num parágrafo é de um tamanho mais pequenino e depois vem o segundo parágrafo e o tamanho já é um bocadinho maior e depois volta a ser pequenino e não tem nada a ver com o desenvolvimento da narrativa. Não faço a mínima ideia, não sei o que é que passou pela cabeça dos editores e da gráfica para fazer uma coisa dessas. Não sei se foi para condensar isto em menos páginas. Sei que isso acontece, por exemplo, aqui nestas páginas que eu tenho assinaladas. Não sei se vocês conseguem perceber, mas a letra desta página é mais pequenina que a letra, por exemplo, daquilo que eu estou a apontar com o dedo. Não faço a mínima ideia porquê. Irritou-me solenemente, já chegava aquilo que me tinha acontecido com a outra obra, ainda tinha que levar com erros de impressão de outro género, menos graves, é verdade, nesta obra, e tudo isso fez com que eu lhe desse 7 em 10, poderia ter dado menos, mas Afonso Cruz, tem um lugarzinho quentinho no meu coração e eu acho que vou dar um tempo grande até voltar a ele, porque não quero sentir mais desilusões e sentir aquela frieza que me leva logo a estar sempre a questionar se isto está a ser bom, se não está a ser bom. Não recomendo a ninguém esse tipo de frieza e por isso não devo regressar a Afonso Cruz tão cedo. As duas obras que se seguiram são de cariz juvenil e são duas obras que sim, estas arrebataram-me e também já têm vindo de opinião. Falo-vos de Quando o Hitler Roubou o Coelho Cor-de-Rosa, de Judith Kerr, não sei como é que se diz o nome da autora, alemã. É uma obra de cariz semi-autobiográfico, se vocês quiserem chamar-lhe assim, porque eu acho que a autora aproveitou a sua própria experiência para colocar aqui nesta obra, que é protagonizada pela Ana, se eu não estou enganada, sim, pela Ana e pelo Max, dois irmãos que se veem obrigados com os pais a sair da Alemanha, e não a sair da Alemanha na época da Segunda Guerra Mundial, mas antes, por isso isto que está aqui é errado, nos anos 30, a saírem da Alemanha porque são judeus e porque Hitler estava prestes a ser eleito como chanceler, e então eles adiantaram-se a essa eleição e saíram, deixaram tudo para trás, e nós temos aqui verdadeiramente uma jornada de refugiados e uma obra que eu aconselho a graúdos e a miúdos, porque infelizmente a situação dos refugiados continua aí e nós temos aqui um exemplo que poderá levar a que, sendo isto uma obra juvenil, a que as crianças percebam melhor o quanto se tem que deixar tudo para trás, porque na terra que nós considerávamos a nossa terra natal, onde nós poderíamos ser felizes, estamos a ser perseguidos por ideais políticos, por ideais religiosos, pela guerra, por tudo, ok? É uma obra que eu aconselho muito, dei-lhe 8 em 10 e é muito boa. Voltei a David Machado em dezembro e foi a minha última participação de 2020 para o projeto Português é Bom, com a letra M de Machado. Não Te Afastes é uma obra de cariz juvenil, como eu já disse, também tem vindo de opinião. E eu amei isto, amei, dei-lhe 9 em 10
e esta história de amizade tão pouco usual entre uma criança e um rinoceronte bebê levou-me às lágrimas e é mesmo muito, muito boa. Vejam o vídeo de opinião porque isto é delicioso se vocês quiserem saber um bocadinho mais. As últimas obras que eu li em dezembro, isto já vai gordito, foram, a penúltima foi esta e foi uma delícia. Já sabem que, se estão muito atentos aqui ao canal, que esta não foi a primeira obra que eu li deste autor do Quirguistão. Falo-vos de Chingiz Aitmatov. Tenho aqui nas minhas estantes Djamila. E aquilo que eu encontrei em Djamila, voltei a encontrar nesta obra. Voltámos às planícies, às estepes do Quirguistão, voltamos à época da Segunda Guerra Mundial e voltamos a ter uma obra protagonizada no feminino, tal como Djamila. Aqui a grande protagonista é a mãe Tolgonai, mas não é a única e não quero dizer muito mais sobre isso, porque a obra é pequenina, mas é tão, tão, tão bonita e toca-nos tão, tão, tão ali no fundo, que é uma dor da alma para mim saber que isto está esgotado e que eu só pude ler isto porque a Paulinha me emprestou. Porque é muito difícil, a não ser em alfarrabistas ou em bibliotecas, encontrar obras de Aitmatov, mais propriamente esta, e isto é um hino à maternidade, e é um hino à resiliência feminina, e é um hino a tudo aquilo que nós associamos à maternidade quando nós somos mães e temos as nossas crias e fazemos tudo aquilo que está ao nosso alcance para protegê-las e que levamos com dor, uma dor infinita que não tem cálculo nenhum, que não tem fim nenhum, quando algo acontece às nossas crias. E é isso que nós temos aqui, embalado num estilo doce, num estilo poético e num estilo que me fez recordar muito daquilo que o autor descreve, do vento a embalar as estepes no Quirguistão. Nós sentimos-nos embalados assim, apesar do que aqui está me ter feito chorar e me ter feito sofrer horrores. Eu senti-me embalada e senti-me mais uma vez conquistada por este autor, que é de uma beleza que é doloroso saber que não consegue chegar facilmente aos leitores dos dias de hoje, porque está esgotado, porque é uma raridade encontrar uma coisa destas. E é mesmo muito bom, e não é só bom para quem é mãe como eu e para quem sabe, como todas as mães sabem, o quão ser mãe nos traz uma força que nós muitas vezes não sabíamos que tínhamos. É também bom para toda a gente e é uma obra que se lê muito bem, muito pequenina, como também é o Djamila, e que é, olhem, foi uma das melhores coisas que dezembro me trouxe. Ainda bem que me trouxe esta obra, porque como eu já disse, o meu dezembro não foi muito bom, e esta foi uma tábua de salvação para eu ter um sorriso e falar-vos daquilo que foi verdadeiramente o lado bom, o lado alto de dezembro das minhas leituras. Obrigada, Paulinha, mesmo do fundo do coração. Isto é um 10 em 10, como não poderia deixar de ser, ok? Se tiverem a oportunidade de agarrar esta obra, não hesitem em lê-la. A última obra que eu li também não fazia parte dos planos, tal como esta, de dezembro, mas foi uma delícia e foi aquela que me fez sentir como a Cristina, do Linked Books. Porque esta obra que está aqui, que se chama O Voo da Cotovia e que é de Catherine Erskine, será assim? É uma obra juvenil também, por isso vocês veem que eu li muita coisa juvenil em dezembro, não foi propositado, foi coincidência. Esta obra que está aqui leva-nos a conhecer uma família que foi abalroada há pouquíssimo tempo por uma tragédia que eu não consigo nem sequer imaginar.
e temos um pai e uma miúda. E a miúda tem um síndrome, de Asperger, e nós temos uma família que neste momento só é composta por essas duas pessoas, e é uma família que está de luto e que não sabe como fazer o luto. E mais ainda, porque eu até hoje nunca tive em nenhuma turma minha, nenhuma criança que tivesse este síndrome, e por isso eu nunca estive perto de alguém que tivesse comportamentos e atitudes de alguém a quem tivesse diagnosticado este síndrome. Por isso eu não sabia quase nada, e ter-me deparado com uma criança que, para além de ter este síndrome, ter que passar pelo luto e saber como lidar com esse luto e com o luto que está a lidar o pai, é uma obra que verdadeiramente mexe muito com as nossas emoções. E para além disso, para além de ter sido uma leitura muitíssimo saborosa nesse aspecto, fez com que eu me sentisse, como eu disse, como a Cristina do Linked Books, porque esta obra faz muitíssimas referências. Eu acho que o próprio título, tenho a certeza, que o próprio título tem a ver com isso. Faz muitíssimas referências a uma obra que eu quero ler muito agora em janeiro, como vos disse no meu vídeo de planos para janeiro da TBR. Fala-nos muito, faz muitas referências à obra de Harper Lee, Não Matem a Cotovia. E foi por isso, porque obviamente que eu conheço essa obra, de ouvir falar sobre ela, nunca a li, mas foi por ela estar tão referenciada aqui e de ter um papel tão importante nesta narrativa, que eu trouxe da biblioteca da minha terrinha Não Matem a Cotovia e a quero ler agora em janeiro. Foi uma obra que eu gostei mesmo muito e que eu recomendo muitíssimo. Dei-lhe 9 em 10 e é tão boa para miúdos como é para graúdos, ok? E já falei, e falei que não me calei, das minhas leituras de dezembro e do balanço que eu posso fazer-vos sobre elas. Agora vou falar das 9 leituras que o maridinho fez e que, como eu disse no início, foram mesmo muitíssimo boas, porque marido, de tudo o que leu, a nota que deu mais baixa foi um 9, ok? E então vou pegar agora nas dele e olhar aqui para a cábula e vou dizer-vos basicamente as notas que ele deu, porque vocês sabem que ele não fala muito daquilo que as obras lhe dizem, não é capaz de, ele próprio me diz que não é capaz e que, para que eu não insista, para que ele me diga porque é que deu a nota A ou B. Começou o mês com Quanto Tempo Tem um Dia, de Susana Moreira Marques, é uma obra de não ficção, oferta da Paulinha, sobre experiências de maternidade. Ele amou isto e deu-lhe 10 em 10, o que me deixa ainda mais curiosa. Depois, tal como eu, leu A Mãe Tolgonai, de Chingiz Aitmatov, e também se rendeu a isto e deu-lhe 10 em 10. A seguinte obra, eu não tenho aqui, tenho apenas o marcador, porque ela anda na mochila do meu filho, e ele leu Oscar e a Senhora Cor-de-Rosa, de Eric Emanuel Schmidt, deu-lhe 10 em 10. A criança também, entretanto, já leu esta obra em janeiro para as aulas de português, mas disso eu falarei no balanço de janeiro. Maridinho leu e amou e, claro, eu estou deserta de ler isto. A seguinte obra foi uma recomendação minha, Uma Pequena Sorte, de Cláudia Pinheiro. Eu amei isto quando li isto para o Outubro Hispano-Americano. Maridinho só leu agora e concorda plenamente comigo, deu-lhe 10 em 10. E eu recomendo isto tanto. Eu tenho visto isto em promoções por aí, por isso vocês, por favor, acreditem em nós de cá de casa, isto é mesmo muito bom. A seguinte obra eu ainda não li, maridinho leu-a em meados de dezembro, Índice Médio de Felicidade, do nosso Davidzinho Machado, deu-lhe 9,5 em 10, e esta é, daquilo que nós temos cá na estante, acho que é a única que ainda me falta ler de David Machado. Depois seguiu mais uma recomendação da mulherzinha e leu Quem é Amado Nunca Morre, de Victoria Hislop,
adorou isto, gostou disto muito mais do que eu e deu-lhe 10 em 10 e eu fico satisfeitíssima quando uma obra é lida por nós os dois cá de casa e traz-nos coisas tão boas e maridinha ainda adorou isto mais do que eu. Leu também Carta de uma Desconhecida de Stefan Zweig. Esta eu ainda não li, mas ele leu porque ele andava à cata de livros mais finititos. E leu isto, deu-lhe 10 em 10, acho eu, deu-lhe 10 em 10, não, deu-lhe 9 em 10, eu bem parecia que me tinha enganado. Deu-lhe 9 em 10, mas eu acho que isto, não sei, poderá agradar mais a mim do que a ele, ok? 9 em 10 e não 10 em 10, perdão. A seguir, leu, isto foi logo a seguir ao Natal, porque ele recebeu esta obra no Natal e não descansou enquanto não a papou. De quem é que eu estou a falar? Pois claro, do Zezito, não é? E leu O Mágico de Auschwitz, de José Rodrigues dos Santos. Claro, o Zezito é o José Rodrigues dos Santos e claro, adorou isto, amou, deu 10 em 10 e está agora mortinho por ler a segunda obra, que é o manuscrito de Birkenau, que ainda não mora cá em casa, mas que há de demorar, eu acho eu, em breve, ok? E adorou isto, papou isto, mamou, pronto, o que vocês quiserem. 10 em 10, fantástico. E para terminar dezembro, ele voltou às minhas recomendações e leu Não Te Afastes, de David Machado, ou seja, leu 2 vezes David Machado durante o mês. E esta eu já sabia, não lhe agradou tanto como a mim, eu dei-lhe, não, demos-lhe exatamente a mesma nota, demos-lhe 9 em 10, estava a fazer confusão e acho que isto adorou, ou melhor, isto agradou a toda a gente cá de casa, porque todos nós, os 3, já lemos isto e foi uma obra que agradou a miúdos e a graúdos aos 3 de cá de casa, por isso, mais uma vez, a recomendo. E é isto, acho que já falei, que me fartei. Falei-vos das 17 leituras feitas cá em casa em dezembro por nós os dois, os adultos. Digam-me aí em baixo se o mês de dezembro foi um mês proveitoso para vocês. Se foi, como por exemplo foi para o maridinho, que foi maravilhoso tanto em termos de quantidade como de qualidade de leituras, ou se foi um mês mais fraquito, como por exemplo o meu, que é certo eu li bastante, mas tive muitos altos e baixos, coisa que eu não quero que se repita agora em janeiro. E digam-me, por exemplo, aquilo que foi a melhor leitura para vocês em dezembro, se houve verdadeiramente uma leitura que vos arrebatou tanto que até faz parte do vosso top das melhores leituras do ano passado. Digam-nos tudo aí, ai, eu já estou a ficar gaga porque já estou com quase 30 minutos de vídeo, não é? Digam-nos tudo isso aí embaixo nos comentários. Um beijinho muito grande e desculpem lá isto ter ficado gigantesco como é normal e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!